Eu sei, quando o assunto é nomadismo digital, muita gente fica na dúvida como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Porque cá pra nós, você vai estar visitando todo dia novos países, novas culturas, conhecendo novas pessoas, visitando novos pontos turísticos, e como é que você vai fazer para aproveitar tudo isso sem atrapalhar a sua produtividade no seu trabalho. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo como parte do nosso segundo episódio da minissérie da Tailândia. Eu quero mostrar os aplicativos que eu utilizo para aumentar a minha produtividade como nômade digital, como eu faço para organizar essa questão de fuso horário quando eu estou viajando, e tudo que você precisa saber para organizar a sua agenda da melhor forma possível, porque não adianta nada você começar a viajar, se jogar para o mundo, se você vai ficar o dia inteiro trabalhando em frente ao computador. Dessa forma é melhor você ficar na sua casa, né? Na sua cidade, perto dos seus amigos. Então eu quero que você se torne nômade sim, eu quero que você viaje o mundo, mas eu quero que você tenha um equilíbrio, que você possa aproveitar os seus destinos e que você possa trabalhar e ganhar dinheiro enquanto você viaja. Bora organizar essa agenda com as melhores dicas que eu vou trazer para você nesse meu tempo nômade. Eu descobri várias ferramentas, vários aplicativos, tudo de forma gratuita, eu vou trazer neste vídeo para vocês. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Leandro Mariano, eu estou fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019. E nesse canal eu trago dicas para quem quer se tornar nômade digital, quem quer viajar barato, fazer um intercâmbio acessível, quem quer conquistar esse mundão. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda muito se você já der o like nesse vídeo, que eu sei que vocês esquecem no final, e encaminha pro seu amigo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Mas Leandro, como assim? Que minissérie é essa que você está fazendo? Gente, para quem perdeu o primeiro episódio, esse é o segundo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a Tailândia, comparado com uma vida de nômade, né? Como é que um nômade sobrevive aqui? Mas o mais legal é que as dicas que eu tô trazendo, elas vão te mostrar assim uma visão diferente da Tailândia através do nomadismo digital e o meu olhar, mas elas vão funcionar para qualquer país que você queira viajar. Se você perdeu alguns episódios, eu vou deixar a playlist linkada aqui para vocês. Agora bora lá falar um pouquinho sobre produtividade. Gente, como nômade digital, eu já vivenciei várias fases, né? Eu já testei vários modelos de viagem, várias formas de trabalho diferentes, e a que mais funciona para mim é eu tentar, mesmo que estando em países diferentes, manter uma rotina. E essa pode ser uma coisa muito difícil para muita gente, porque cada dia você está descobrindo um lugar novo, locais, pessoas diferentes, então a sua rotina, ela, querendo ou não, é difícil de você manter no eixo, mas a gente precisa manter o básico em pé para a gente garantir a nossa produtividade no fim do dia. Porque a produtividade, ela não está só relacionada ao trabalho que você executa. Se você não tiver com uma mente focada, uma mente tranquila, você não vai conseguir ser tão produtivo naquela atividade que você tem que fazer no final do dia. Então eu tô tentando, é um exercício, já tô há alguns meses mantendo uma rotina de atividade física, de alimentação saudável, de meditação, tudo isso para que eu tenha um balanço melhor entre a vida pessoal e a profissional. Isso é muito importante, gente. A gente não viaja para fugir dos nossos problemas, a gente viaja para nos encontrar. Então não adianta nada você sair viajando e sair comendo, fazendo atividade física, etc, trabalhando de qualquer jeito, porque você não vai conseguir manter essa rotina durante muito tempo, né? Então a gente precisa ter muita atenção a esses detalhes. Então eu quero mostrar para vocês nesse vídeo um pouquinho da minha rotina, como é que funciona, como é que eu acordo, para onde eu vou. Uma das coisas bem legais que eu vou mostrar nesse vídeo também é uma das formas que eu utilizo para aumentar a minha produtividade. Sempre que eu sei que eu tenho muita coisa para fazer naquele dia, eu não gosto de trabalhar da minha casa, eu gosto de ir para cafés. E eu vou mostrar um dos cafés que eu mais gosto de trabalhar aqui na ilha que eu tô, que é a ilha de Koh Phangan, e vou mostrar por que eu gosto de ir para esse café, né? Eu acho que quando eu tenho muita coisa para fazer, se eu tô em casa, eu acabo me distraindo mais. Se é um dia tranquilo, um dia normal, eu até trabalho de casa, pego minha cadeirinha, sento ali, ó, num lugar confortável para poder trabalhar. Mas no geral, quando eu sei que aquele dia tá apertado, se eu vou pro café, eu percebo que eu consigo fazer muito mais coisa do que eu faria naquele mesmo período de tempo estando em casa. Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês, e eu vou mostrar um pouquinho do café. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês como é que é a minha rotina aqui na Tailândia, de um dia mais ou menos como é que funciona, né? Então bora viver esse dia na Tailândia comigo? Bom dia pra vocês, aqui são 6h20 da manhã, acabei de acordar, meu despertador tocando, não é esse horário geralmente que eu acordo, mas hoje eu tenho uma mentoria com os meus alunos. Uma das coisas que eu prometi pra mim
quando eu comecei a minha volta ao mundo, é porque como eu vim do mundo da engenharia, eu sempre acordei 5 horas da manhã, às vezes 4h30, porque às vezes eu tinha que ir pra obra 7 horas da manhã, sabe? Eu tinha que estar na obra e às vezes a obra era longe, que eu trabalhava um projeto longe. Então quando eu comecei minha volta ao mundo, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia acordar através de despertador. E isso geralmente está acontecendo comigo na vida nômade. Mas de vez em quando eu tenho algumas mentorias de manhã, porque assim, o fuso me impede de organizar um pouco melhor minha agenda. E isso são alguns dos desafios da vida nômade, né? Eu tô há 10 horas na frente do Brasil. Então 7 horas da manhã são 9 horas da noite no Brasil, 7 horas da manhã aqui. Então foi eu acho que por exemplo, para eu marcar uma mentoria com os meus alunos, é o último horário que eu posso fazer na noite. Se eu fizer 10 da noite fica muito tarde. Então quando eu faço as mentorias eu prefiro marcar esse horário. E aí eu preciso colocar o despertador para tocar. E aí eu preciso acordar. Mas bora lá que a mentoria vai ser top. Tô todo descabelado, eu tenho que dar uma arrumada aqui e preparar para começar. Meus amigos, acabei de terminar a mentoria e só um adendo, que quando eu falei assim que eu não acordo com despertador mais, não significa que eu não trabalho não. Uma das vantagens de ser nômade digital, e principalmente da minha profissão que eu escolhi para ser nômade digital, é que eu tenho flexibilidade horária. Então ao invés de acordar 5 horas da manhã para trabalhar todo dia, eu prefiro organizar minha agenda, levantar, fazer minha atividade física e depois sim eu vou trabalhar. E, inclusive já tô até com roupa de academia me aquecendo aqui, ó, porque eu vou fazer minha atividade física aqui agora antes de começar meu dia efetivamente. Na verdade já começou, né? Mas bora lá. Manter a rotina de atividade física enquanto você viaja não é uma tarefa fácil. Cada dia você vai estar visitando um país diferente, então você não vai conseguir encontrar academia em toda a cidade que você passar. Por isso eu resolvi comprar esses elásticos que eu consigo amarrar em qualquer lugar e fazer os meus exercícios. E eu até utilizo o que eu acho no caminho para poder modificar um pouco a minha ficha. Até galão de água eu uso para malhar. Uma das metas que eu tinha quando eu comecei a minha viagem de volta ao mundo era tentar meditar todos os dias. Eu passei por centros de meditação enquanto eu viajava, eu fiz Vipassana, eu fiz cursos de meditação e hoje eu tento trazer isso para minha rotina e eu percebi que isso melhora muito a minha concentração e me ajuda a diminuir a ansiedade. E chegou a hora de fazer meu café da manhã e preparar agora para começar efetivamente o meu dia de trabalho. Eu sei, eu já tive um trabalhinho de manhã com a minha reunião, mas bora fazer o que eu preciso fazer para hoje. Bom pessoal, estou aqui agora diretamente de um café para conversar com vocês. Estou falando um pouco baixo para não chamar a atenção de todo mundo, mas imagino que o áudio esteja bom. Esse é um dos cafés que eu mais gosto de trabalhar aqui na Tailândia, porque ele é um café muito sério. Existem vários tipos de café por aqui, alguns que a galera, até o garçom fala super baixo com você, todo mundo concentrado no computador, você não faz network. Eu não sou muito fã, mas para quem precisa de concentração o tempo todo, talvez esse café seja melhor. Eu sou uma pessoa que não me distraio fácil, então para mim é tranquilo vir para um café como esse para poder trabalhar, tá bom? Mas de qualquer forma eu quero mostrar quais são as principais ferramentas de produtividade que eu utilizo para me organizar como nômade, para ter todas as minhas tarefas, todo o meu banco de dados e como é que eu faço para organizar a minha agenda também. Então eu vou trazer vocês para a tela do meu computador aqui para mostrar a primeira ferramenta, que é o Notion, que para mim, gente, é uma invenção dos deuses. Acho que todo nômade digital precisa começar a trabalhar com essa ferramenta. Eu escuto muita gente falando sobre o Trello. O Trello é legal, mas ele tem algumas limitações que o Notion resolve. Tudo que tem no Trello tem no Notion, mas nem tudo que tem no Notion tem no Trello.
Então por isso que eu gosto tanto dessa ferramenta, eu quero mostrar agora para vocês. Esse aqui é o meu painel principal, né? A gente consegue ver aqui todos os meus painéis de trabalho. Você consegue organizar os seus painéis de trabalho aqui de acordo com as equipes que você tem. Eu, por exemplo, eu tenho várias equipes em paralelo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo para fazer design, eu tenho a minha equipe própria que me ajuda na produção de conteúdo, eu tenho, por exemplo, uma equipe que me ajuda na parte de anúncios e tráfego, tanto para o Facebook quanto para o YouTube. Então eu consigo organizar tudo de uma forma mais central aqui, né? Então eu tenho assim, por exemplo, a parte de anúncios todas que eu produzo, a parte de conteúdo orgânico, depois eu abri tudo para vocês poderem ver aqui também, tá bom? Eu tenho a parte de artes também, que são as minhas designers, que são freelancers que trabalham comigo, então como é que eu organizo o fluxo de trabalho com elas. Eu tenho a parte dos meus alunos, do curso, todas as demandas que meus alunos fazem para mim ou para minha equipe, a gente traz aqui pra gente consolidar. E eu também tenho aqui alguns murais de trabalho que são as bases para eu fazer os meus painéis de trabalho. Como assim, Leandro? Então vamos lá, eu vou começar explicando para vocês. Para quem não sabe, eu sou produtor de conteúdo, então eu tenho tanto o YouTube quanto o Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá no @euleandromariani, que eu mostro todos os bastidores de uma viagem de volta ao mundo. Mas aqui eu tenho minha programação de conteúdo. Se eu clico aqui, ó, eu posso abrir isso aqui como uma página completa e eu tenho toda a programação aqui, o calendário do mês. Então assim, eu tenho aqui que na terça-feira eu tinha que produzir um TikTok, eu tinha um nugget para postar, aqui na quarta-feira eu tinha um vídeo de YouTube para postar, uma foto no Instagram. Vocês estão vendo que eu identifico aqui com I de Instagram, YT de YouTube e TK de TikTok. E aí eu vou colocando aqui também. Então eu tenho um carrossel para postar aqui hoje, eu tenho aqui uma newsletter também que eu produzo, tem pessoas da minha equipe que me ajudam a produzir. Então, por exemplo, o Léo trabalha comigo na ajuda para produção de conteúdo, então eu tenho algumas ações para ele em cada um desses casos. Então se eu clico aqui, por exemplo, dentro do carrossel que eu tenho que produzir, aqui eu já tenho as ideias, eu tenho uma referência que eu tenho de algum carrossel para produzir. Se eu clicar aqui eu consigo até ver a referência aqui que eu tenho, que a gente sempre pesquisa uma referência para ver o que está dando certo ou não está dando certo. E eu tenho em cada uma das páginas o que vai ter, né? O que vai ter na foto número 1 do carrossel, na foto número 2 o que eu vou escrever, foto número 3, as fotos que eu vou utilizar, se eu vou reutilizar alguma foto, se eu preciso tirar uma nova foto. E aqui está tudo certo para a produção agora desse carrossel, tá certo? Agora sim, vocês vão me perguntar, Leandro, tá bom, eu tô vendo aqui que você tem a programação de conteúdo de todo o seu mês. Qual que é a frequência que você faz isso? Normalmente, pessoal, o que eu faço? Eu tento sempre ter um mês pra frente. Então a gente sempre senta, eu sento junto com a pessoa que me ajuda a produzir conteúdo, né, a trazer ideias, buscar tendências, que esse Léo, ele me ajuda a fazer isso, ele faz parte da minha equipe. A gente senta junto e a gente entende o que a gente precisa postar no próximo mês. Quantos Reels, quantos TikToks, quantos vídeos no YouTube, quantas fotos, quantos carrosséis e etc. E a partir disso a gente vai definindo os temas juntos. E como é que eu busco os temas? Eu tenho um banco de dados aqui, se eu volto na minha página inicial, e isso, gente, eu estou falando aqui da minha situação, mas você pode adaptar para a sua profissão, para a sua rotina, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um mural que eu coloco todas, eu chamei de personas e pérolas. O que é isso? Eu tenho todas as dúvidas que os meus seguidores, que os meus inscritos do YouTube me mandam, que os meus alunos me mandam, para eu poder criar conteúdo. Então aqui se eu desço, ó, por exemplo, eu tenho algumas dores dos meus seguidores, que é, eu tenho pouco dinheiro guardado, então eu posso criar um conteúdo em cima disso. Tem gente que me reclama que não sabe planejar, né? Tem gente, os desejos que as pessoas têm. Eu quero ganhar em dólar ou em euro, então eu posso criar um conteúdo. Então aqui, ó, isso aqui é um banco de dados que eu fui coletando desde o início do meu Instagram, desde o início do meu canal no YouTube. Então todos os comentários que eu recebo eu vou trazendo para esse painel aqui, que isso em algum momento pode virar um conteúdo, né? Então, gente, eu tenho aqui, ó, os principais medos, os principais desejos, as principais dores, os perfis que os meus seguidores têm, as principais objeções que eles têm, algumas frases importantes que eles me soltam durante os eventos que eu faço, durante as aulas que eu dou, durante uma frase importante que alguém solta num comentário de uma foto minha do Instagram. Então, assim, eu trago aqui para um dia isso ser uma base para eu poder gerar conteúdo. Então a gente tem aqui tudo organizado direitinho. Além das frases importantes, eu também tenho os objetivos do meu curso principal, as principais dúvidas que os meus seguidores eles têm e as perguntas frequentes que eles também têm, né? E, gente, isso é muito bom, porque isso é uma forma de você estar criando um conteúdo que está conversando de acordo com a necessidade daquelas pessoas que te seguem, né? E isso, gente, vamos supor que você é um freelancer, você também pode trazer o que o seu cliente mais fala aqui,
quais são os desejos, as suas reuniões, quais são as frases importantes que o seu cliente está trazendo para você melhorar os feedbacks, e você tem isso como base de dados para você sempre consultar e fazer uma melhoria contínua dos trabalhos que você está aplicando, entendeu? Se eu voltar aqui, né? Então voltando aqui, Leandro Mariano, o que mais que eu tenho aqui dentro do meu painel, né? Para vocês terem ideia, gente, eu tenho até a parte de acessos, ou seja, porque hoje para vocês terem ideia como é que funciona o meu time, eu tenho uma equipe fixa com 3 pessoas, então eu tenho um editor, uma editora na verdade, eu tenho uma assistente virtual e uma pessoa de copy que me ajuda na produção de conteúdo, né? Essas pessoas trabalham fixas comigo. E às vezes eu preciso que alguém acesse para pegar um dado no meu Instagram, um dado no meu YouTube. Eu preciso que essas pessoas acessem o meu Instagram. Então aqui eu consigo colocar todos os meus acessos. Eu não vou clicar aqui porque tem minhas senhas todas aqui, mas a minha equipe, que eu já tenho uma confiança, ela pode ter acesso a isso. Então eles conseguem consultar tudo isso. Além disso, eu também tenho uma pessoa que trabalha comigo para fazer anúncios. Então eles precisam do meu acesso, da minha conta de anúncios do Facebook. Então aqui tem a minha senha, tem tudo direitinho. Eu tenho a parte de depoimentos, por exemplo. Então, sempre que eu preciso buscar um depoimento de algum aluno, porque eu tenho um curso online que chama do Zero à Liberdade Geográfica, e eu tenho vários alunos que estão na estrada hoje. E esses alunos frequentemente me mandam depoimentos. Falam, Leandro, consegui um trabalho que paga em dólar com o seu conteúdo. Leandro, consegui comprar uma passagem super barata. Então, eu vou trazendo esses conteúdos aqui. Então, eu tenho todo mundo organizado por nome aqui, olha para vocês verem. E eu separo por tema. Nesse depoimento, por exemplo, aqui, dessa aluna minha, o tema principal é o nomadismo, que ela conseguiu um trabalho online, e as objeções que ela quebra durante, várias objeções. O que é objeção, né? A gente precisa entender esse conceito também. Objeção é aquilo que o seu potencial cliente ele levanta para você sobre dúvidas e etc. em relação ao seu produto. E durante a fala dela, ela está quebrando a objeção de largar o emprego fixo. Ela largou o emprego fixo e que ela estava sem dinheiro para viajar, e aí ela conseguiu um trabalho online para poder viajar ao mundo. Aqui eu tenho um link do vídeo que ela tem, né? E ela tem a frase principal que ela fala, em 7 dias ela largou o emprego fixo para ganhar mais com o trabalho remoto. E assim por diante. Eu tenho de mulheres que viajam sozinhas, mulheres que pegaram caronas, se o meu curso se paga, como uma viagem pode transformar a vida de alguém, né? Tem tudo aqui organizado. E aqui, olha pra vocês verem a quantidade. Tem de voluntariado, tem de gente, olha aqui, tem de aluno que viajou 5 meses para a Europa gastando R$3.000. Então sempre que eu preciso de algum depoimento, eu tenho de fácil acesso aqui. Foi assim que eu organizei o meu mural. E fora isso, né, gente, se eu vier aqui, na parte inicial, eu tenho todos os meus dados aqui também direitinho que eu preciso consultar. Uma outra parte muito legal é a parte que eu tenho de artes, né? O que é arte? É toda a minha parte de design, que eu falei que eu tenho minha equipe fixa, mas eu tenho 3 freelancers que trabalham comigo fazendo design. Então sempre que eu tenho um design de uma arte para ser feita, eu trago aqui para criação. Então eu tenho, por exemplo, aqui algumas sugestões de thumbnail, né, para vídeos do YouTube que vão vir, que eu já gravei o vídeo, então eu faço a thumbnail e trago para cá. E aí eu tenho aqui, a parte de revisão. Eu tenho um dos meus sócios, ele me ajuda no SEO do YouTube. Então ele confere a questão de nome, o título que vai estar na thumbnail, tudo direitinho. Aí a gente passa para orçamento para as meninas de design e depois elas fazem e eu aprovo. Então aqui você tem aqui, tudo que está aqui nessa coluna é para eu aprovar. No caso, essa thumbnail aqui eu já aprovei, aí eu jogo aqui para pagamento. Ou seja, o meu sócio que também faz o pagamento das meninas de design, ele sabe que ele precisa pagar todos os designs que estão aqui. E a partir do momento que ele paga, ele joga aqui para concluído. Então a gente tem aqui todo o meu histórico de designs que as meninas já produziram para mim. Tem tudo aqui, se eu descer aqui eu vou encontrar tudo. Então isso é uma forma excelente de se organizar. Fora isso, uma coisa muito legal é que assim, gente, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tento evitar fazer reunião o máximo possível, mas às vezes não tem jeito, a gente precisa alinhar, principalmente eu que estou com um time grande hoje. Mas para evitar a gente fazer reunião o tempo inteiro, o que eu faço? Eu organizo todas as minhas ações no Notion, porque os meus funcionários também, eles estão espalhados pelo mundo. Eu tenho funcionário que está viajando pela África, eu tenho funcionário que está viajando pelo Brasil, então assim, cada um está num canto. Então, imagina ter que fazer reunião toda hora, organizar os fusos horários ou fuso horário, eu já não sei mais. Mas enfim, eu tenho que organizar tudo isso. Então a gente tem uma reunião fixa por semana para a gente alinhar as atividades. E eu tenho esse painel aqui, que são a gestão da equipe. Então aqui eu tenho todas as ações que a minha equipe tem que fazer.
Eu também. Então a gente tem aqui como se fosse um Kanban, né? Então o Trello ele funciona mais ou menos assim. Sempre que sair uma ação, ó, por exemplo, eu tenho que definir o tema de algumas lives aqui. Aqui tem algumas observações, um passo a passo que a gente precisa fazer para definir os temas das lives. E assim que eu definir, eu jogo em processo e para ações completas, né? Então aqui eu tenho todo mundo que trabalha comigo, Léo, Luísa, Rodrigo, todo mundo, toda a minha equipe, ela tá aqui dentro. Então é uma forma de organizar melhor as minhas ações também. E aí como é que eu faço para fazer a minha programação da semana? Porque aqui estão todas as ações. Como é que eu transformo isso num microplanejamento, né? Porque aqui que eu tô falando com vocês é um macroplanejamento. São todas as atividades que eu tenho que fazer. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho que trabalhar com design, às vezes eu tenho que trabalhar organizando live, então em painéis diferentes. E como é que eu, Leandro, prefiro fazer? Eu tenho aqui o meu bloco de notas no celular. Sempre, todo domingo, a minha rotina é, eu tiro meia hora do meu domingo. Eu poderia fazer isso segunda-feira de manhã também, mas eu prefiro fazer domingo. Cada um escolhe a melhor forma para se organizar. Se eu vier aqui no meu bloco de notas, eu tenho aqui uma notas que chama Metas da Semana. Então, se eu vier em Metas da Semana, eu transformo, olha aqui, ó. No domingo eu pego o Notion, vejo todas as ações que eu tenho que fazer, que eu tenho que atuar e começo a colocar isso aqui em lista. O que eu vou fazer segunda-feira, o que eu vou fazer terça-feira, o que eu vou fazer quarta, o que eu vou fazer quinta. Eu costumo deixar, gente, sexta-feira vazia. Por quê? Se eu não consigo fazer alguma dessas atividades durante a semana, eu jogo ela para sexta-feira. E aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou ticando. Então eu pego o Notion, jogo pra cá e faço aqui. E gente, o tanto que me ajudou a fazer isso, vocês não calculam. Assim, é um absurdo o tanto que isso me ajudou. A ter uma noção de o que cabe no meu dia para não me estressar. Porque não adianta nada também, eu já percebi que não adianta eu pegar meu dia inteiro, ficar assim. Porque você pode organizar sua agenda como nômade de várias formas. Ou você pode pegar assim, sei lá, 3 dias na semana, trabalhar igual um cavalo e chegar a tirar 2 dias off. Ou você pode distribuir pequenas atividades ao longo da semana. E o que eu percebi que funciona comigo? Eu prefiro equilibrar a semana inteira. Então eu pego aqui, jogo todas as ações e vou vendo o que cabe. E eu já sei mais ou menos quanto tempo que eu vou gastar para cada atividade, né? E até ações pessoais eu tenho aqui, sabe? E desde tirar foto também, vocês estão vendo aqui foto em Paris. Eu tenho assim, ó, eu sabia que eu precisava tirar uma foto porque lá na minha programação de conteúdo eu tinha uma foto para postar de Paris. Então eu trouxe para cá para lembrar de tirar essa foto. Eu já sabia que segunda-feira eu ia fazer meu tour, então eu já ia tirar. Então assim, tem tudo organizado no bloco de notas. Dessa forma, gente, vocês não fazem ideia o tanto que minha produtividade e a minha ansiedade melhorou. Antigamente, antes de eu fazer isso, eu chegava no início da semana, eu ficava desesperado, eu ficava ansioso, muito ansioso, sabendo o que eu vou fazer essa semana, eu tenho muita coisa para fazer. E isso foi a chave do sucesso, eu listar e quebrar em microatividade por dia, o que cabe no meu dia para eu trabalhar e aproveitar o meu dia ao mesmo tempo, tá certo? Além disso, eu quero trazer para vocês uma outra ferramenta que eu utilizo que me ajudou muito na marcação de reuniões. Eu já falei com vocês que eu evito fazer reunião, mas, por exemplo, eu tenho muita mentoria para dar. Pessoas me contratam para dar mentoria. Alguns alunos, quando eles compram um curso meu do Zero de Liberdade Geográfica, eu tenho 1 hora de mentoria para dar para eles. E imagina se eu ficasse gerindo todas essas mentorias, o pessoal me mandando mensagem, você tem horário na terça, você tem horário na quarta. E eu sei que cada país que eu estou viajando, né, eu estou num fuso diferente. Então organizar isso seria um desespero para mim. Então o que eu resolvi fazer? Eu comecei a usar uma ferramenta, gente, que me ajudou muito. Ah, e uma outra coisa, eu também, uma das formas que eu tenho de trabalho é trabalhar com marcas para fazer publicidade. Então, às vezes essas marcas querem marcar uma reunião com você antes de te contratar. E aí, o que eu faço para essas marcas, para não ficar gerindo a agenda, vendo qual que é o melhor horário para você, qual que é o melhor horário, será que eu tenho uma mentoria no mesmo horário, sabe, para não esquecer as coisas. Esse site aqui, ele chama Calendly, gente, e ele é assim, simplesmente perfeito. Se você clica aqui, eu criei um evento que chama Mentoria de 1 hora. Eu tenho aqui que evento que é esse, onde que ele vai ser feito. Eu tenho o link do meu Zoom, que sempre que eu mando o convite para a pessoa vai ter aquele link para ter acesso à minha sala. E eu tenho aqui quando as pessoas podem reservar. E eu coloco os meus horários disponíveis no fuso horário que eu estou agora. Então, se a pessoa está no Brasil, eu estou agora na Tailândia, né? Ela vai ver os horários no horário do Brasil. E eu vou chegar para a pessoa e vou mandar um link para ela.
quando ela clicar nesse link, ela vai ver as opções de horário que ela tem na minha agenda, que eu já pré-disponibilizei aqui nesse site. Então as pessoas conseguem marcar diretamente. E assim que elas marcam, eu recebo um e-mail e isso também vai automaticamente para a minha agenda do celular. Então eu consigo consultar a minha agenda e ver se eu tenho alguma reunião naquele dia com as pessoas marcando. E as pessoas só podem marcar horários comigo quando esses horários eles estão disponíveis na minha agenda. Isso que é muito legal dessa ferramenta. Então é uma indicação que eu quero dar para vocês. Então basicamente, gente, o que eu utilizo para melhorar a minha produtividade? Com certeza o número 1 é o Notion. Se você é uma pessoa também que tem muita reunião, te recomendo muito utilizar o Calendly. E a terceira coisa que vai te ajudar muito a planejar a sua semana e diminuir a sua ansiedade, e você vai conseguir se organizar para ter um balanço entre curtir a sua vida nômade, ir para a praia, visitar amigos, conhecer algum ponto turístico e também trabalhar, é trazer isso para o microplanejamento através do bloco de notas. Eu já testei outros aplicativos, vários aplicativos, mas eu comecei a perceber que esses aplicativos eles acabam me atrapalhando, tem muita função e eu gosto de uma coisa mais simples. Então eu vou pro bloco de notas, que isso me ajuda demais. E eu vou dando tique aí à medida que eu vou fazendo as atividades. Isso me ajudou muito na minha vida nômade. E essas são as dicas de produtividade que eu queria trazer para vocês aqui agora nesse vídeo do YouTube. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude vocês. Lembrando que assim, eu trouxe a minha rotina como nômade. Você precisa adaptar essas ferramentas para suas necessidades e elas são super adaptáveis. Se você pesquisar um pouquinho mais sobre essas ferramentas, você vai conseguir descobrir um pouco melhor, entender um pouco melhor a funcionalidade de cada uma dessas ferramentas, e eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês demais nesse equilíbrio de vida profissional e pessoal durante a sua viagem longa pelo mundo. Não adianta nada você querer ser nômade digital e ficar o dia inteiro trabalhando por falta de organização em frente ao computador. Se for para fazer isso, é melhor você ficar em casa, na sua cidade, trabalhando de escritório. Não adianta viajar ao mundo se você for ficar em frente, dentro do seu quarto de hotel, trabalhando o dia inteiro, não é? Então é o seguinte, eu queria, inclusive, falando nesse assunto, eu queria convidar vocês para o meu evento Viver Viajando, que é um evento online gratuito, que eu vou te ensinar o passo a passo para você viajar o mundo de forma barata, para você conseguir um trabalho como nômade digital, ganhando até mesmo em dólar, sem falar inglês. Sim, é possível. Eu vou deixar o link para inscrição desse evento, que é gratuito, na descrição desse vídeo. Então corre lá e se inscreve. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um beijo e até mais.